história que você começa a ler e é eita atrás de eita. O escritor aqui não teve dó nem piedade de nós leitores, não. E já começou o livro rasgando a história diante dos nossos olhos. Hoje a resenha é do livro Terceiro Saber, que na verdade é uma prequela de uma série de livros que tá vindo para nós, que é um livro que gente, me lembrou demais de GOT. Pra quem não me conhece, eu sou a Jéssica Pertile, aqui do canal Biblioteca de Bolso. E se você não tá inscrito, gente, se inscreve agora, porque ajuda demais esse canal a crescer. E também dá o like, porque toda vez que você dá o like, o YouTube entende que esse é um vídeo bacana e entrega esse vídeo aqui para mais pessoas que também gostam de ler livros bons. Mas não é qualquer livro bom, é o livro bom que sim, gente, me fez lembrar muito as histórias ali de GOT, aquela escrita que o escritor passa a espada, passa a faca assim, sem medo de que nós leitores iremos viver ou não depois da leitura. É aquela história, eu já aviso vocês aqui no começo, que não dá pra você se apegar ao personagem. Não dá. E eu tenho certeza que vocês entendem isso. Se vocês foram leitor de GOT, vocês sabem do que eu vivi na leitura desse livro. É um livro pequeno, mas é um livro de eita atrás de eita. O Terceiro Saber é o meu terceiro livro do escritor Roberto Pelanda. E eu quero comentar com vocês, antes de falar sobre a resenha desse livro, que foi incrível perceber como o escritor evoluiu muito na escrita dele. Então, assim, eu li a duologia Lemar, né, que é o livro Noite Sem Fim e também Primeiro Amanhecer, e nessa história você vê o escritor ali dando seus primeiros passos, apesar do livro ser excelente. Só que aqui nesse livro ele deu um salto quântico. Ali a gente pega um livro mais infanto-juvenil e aqui a gente pega um livro bem adulto, com temas pesados, com fortes críticas à sociedade e também aquela pegada alucinante para deixar nós como leitores assim chocados com as crueldades. Tem aqui também um pouco de magia que dá o tom fantástico, mas não é o foco principal da história. O foco principal da história é mesmo ali os conflitos religiosos e de poder que rege esse universo de Astan, que agora eu vou apresentar para vocês porque eu já não aguento mais me conter e eu quero compartilhar a história desse livro incrível aqui com vocês. A história do Terceiro Saber, ela é construída sobre 3 pilares. O primeiro pilar é a religião, o segundo pilar é a ciência e o terceiro pilar é a política. 3 pontos que são extremamente perigosos e que quebram qualquer sociedade. Então, na leitura, nós vemos que são esses 3 pilares que estão sendo abalados dentro da história de Terceiro Saber. E Astan está bem no coração de tudo isso. Em Terceiro Saber, nós conhecemos a protagonista, que é a Prit. A Prit, ela é uma policial ali no reino de Astan. Ela, junto com seu chefe, tem um grande problema nas suas mãos, porque logo quando começa a história há um assassinato de uma pessoa importantíssima aqui dentro da história. Só que a Prit está vivendo no coração de um conflito religioso e de poder. Então nós temos o Alexandre Terracini, que é o poderoso governante ali de uma cidade que é contra ali Astan. Então nós vemos a Prit ali no coração de um grande conflito, porque uma pessoa muito importante aqui da história é assassinada e essa pessoa é ligada a um poderoso que conseguiu conquistar ali o território de Astan. E Astan está sobre um grande conflito, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer com eles. Então é nesse conflito que tem ali um assassinato, onde a Prit tem que descobrir quem foi o mandante disso, porque esse cara é ligado ao Alexandre Terracini, que é quem conquistou a cidade de Astan. Só que Alexandre Terracini também está vivendo em um momento delicado da sua vida e buscando conhecimento para saber qual é a melhor forma ali de dar andamento aos seus planos. Prit é jogada então no meio desse conflito. E ela é uma das melhores pessoas para descobrir isso. Só que toda hora que você acha que o conflito vai se resolver, um novo conflito entra e a Prit acaba perdendo todas as suas chances ali de conseguir resolver o caso. A Prit perde então seus pilares de apoio dentro desse lugar. Ela é jogada no meio de um fantástico absurdo, porque da mesma forma que nós temos criaturas terríveis que nós não conseguíamos imaginar antes de ler GOT, você vai encontrar aqui uma criatura terrível que você não conseguiria ter imaginado antes de ler o Terceiro Saber. Esse ponto fantástico da história, essa inclusão que é sutil, mas que dá um ar tenso, denso e assustador, é que dá o fantástico da história de O Terceiro Saber. Então nós temos aqui uma criatura também que dá aquele toque especial, que traz esse livro para o fantástico.
e ao mesmo tempo aquele conflito de religião, de política, de ciência e principalmente o conflito das ideias das pessoas que trazem o tom tenebroso do livro, porque para mim, gente, a leitura desse livro me deixou o tempo todo no escuro. Brit então conhece uma pessoa muito importante que vai levá-la a achar o assassino procura. Quando a Brit descobre, junto com essa pessoa que é fundamental para a história, ela então entra em um novo estágio da vida dela, onde ela não acreditava em coisas que ela começa então a acreditar e coloca o foco dela então em proteger essas duas pessoas. Enganada, ela acaba caindo em uma armadilha e você, leitor, não vai estar preparado para toda a intensidade e tudo que o escritor consegue colocar em tão poucas páginas para você surtar na história desse livro, assim como eu surtei. Gente, que livro foi esse? Eu tentei ao máximo ser bem resumida aqui para não acabar dando algum spoiler para vocês, porque o livro ele é muito bem costurado, sabe? Todas as coisas fazem muito sentido para o desenvolvimento e também acaba sendo um spoiler. Mas o que eu posso dizer dessa história aqui para vocês é que ela me lembrou muito a história de Game of Thrones, onde você vê ali a política e a religião, os desejos dos poderosos regendo a vida das pessoas. Só que aqui em O Terceiro Saber existe esse tom fantástico de pessoas que têm um contato assim com o sobrenatural. O Alexandre Terracini está. Então nós vemos esse conflito, ele ali como, conquistou a Terra Sagrada, porque Astan é considerada ali dentro do livro Terceiro Saber a Terra Sagrada. Só que você vê muito ali críticas àquela sociedade e críticas ali ao controle que a religião quer fazer sobre a política. E isso se torna muito devastador ali para aquela região, onde nós lemos e vemos esse conflito na própria Brit, que acha que lá, o lugar onde ela cresceu e foi criada, é um lugar excelente que não gostaria que uma pessoa de fora viesse governar. E aqui aparece aquele conflito da pessoa estar num lugar ruim, não conseguir identificar que aquele lugar é ruim e não querer melhorar. Então, assim, vem uma segunda pessoa que mostra que a vida deles ali em Astan melhorou muito quando essas pessoas que vieram de fora trouxe coisas melhores. Então, você vê de todos os ângulos dentro da história esse conflito, do conquistador querer apresentar algo que para ele é melhor para aquela civilização e aquela civilização se mostrando muito resistente a coisas que sim podem ser melhores em um primeiro momento, mas que sim também podem ser piores em longo prazo ali, tendo essa mistura de culturas ali. Então é algo que você reflete muito quando o escritor vai apresentando esses pontos para nós leitores. Há também aqui em Terceiro Saber a chegada de uma doença. Tem uma doença que está regendo essa sociedade e eles não sabem como curá-la. Então toda a cidade sagrada também está ameaçada por essa doença. E a gente não sabe o que vai acontecer ainda não, gente, porque isso daqui é uma prequela. É aquele livro que o escritor joga pra gente só para nós ficarmos surtados para ler a continuação, que é Maré de Mentiras, que inclusive logo eu vou trazer para vocês. É um livro de surto. Nesse livro, gente, eu achei muito mais parecido com GOT do que O Terceiro Saber. A hora que eu terminei esse livro aqui, eu falei assim, cara, tá com cara de GOT. Eu cheguei em Maré de Mentiras, tava muito mais parecido ainda. A escrita, o desenvolvimento, o universo único. Gente, esse livro aqui a gente vai ouvir falar muito ainda, porque a história é muito boa. E, de verdade, vocês precisam conhecer esse livro. É muito bom. Bom de verdade. Quando você lê a história de O Terceiro Saber, você vai ver que a história ela é muito ligada ao Oriente. Mas mais do que ao Oriente, se você prestar bastante atenção nos pontos que o escritor apresenta para nós aqui, você vai ver que essa história ela foi construída há muito tempo atrás. Nos conflitos ligados lá no passado, nas rotas da seda ali, e realmente é ligada àquela parte do Oriente. Então você vai ver o escritor trazendo esses conflitos sobre famílias poderosas e famílias que detinham um poder, até mais do que os próprios governantes. Então você vê essa linha bem tênue, sabe? Sobre quem realmente manda no negócio no fim das contas. Então, eu deixo essa deixa para vocês aqui, mergulharem já nesse pensamento e trazer isso para Maré de Mentiras, porque em Maré de Mentiras a gente vai ver muito mais isso. Então, tem sim essa ligação ali com o Oriente Médio, onde os conflitos se davam ali entre esses países que sim tinham uma religião muito bem definida
e que também existiam muitos conflitos entre política e religião e principalmente a ciência que chegou depois. Aqui tem os Celestinos de Sobrecéu, e esses Celestinos de Sobrecéu traz pra gente a menção então ali dos europeus que também foram assim colonizadores daquela região. Por isso que esse conflito ele é tão grande, a gente vê muito esse discurso entre dois personagens, que é então a Priti e o Lucas. E você vê que no final da leitura você entende que existem coisas muito maiores e muito mais importantes do que os Celestinos de Sobrecéu ou então ali as pessoas que vivem ali em Astan. Terceiro Saber é um livro de 165 páginas e ele começa tímido. Ele começa ali apresentando dois personagens principais de uma forma lenta. Só que o negócio toma uma intensidade muito grande quando chega ali então a Priti e todos os acontecimentos e o assassinato. Depois disso, a própria Priti vai passar por questões muito intrínsecas. Nós vamos saber então do passado dela, o que aconteceu com ela e como que ela foi parar ali em Astan e por que que a fé dela foi tão minada, né? Tem romance policial que parte para fantasia e que aborda muito intolerância religiosa. Então esteja preparado para viver uma avalanche de sentimentos e também para ter ali o finalzinho do livro, que foi terrível. Quando eu terminei de ler, eu falei assim, cara, o que aconteceu? Tipo, o final, estejam preparados para o pior, porque foi o que aconteceu. Eu fiquei arrasada com o final do livro, mas eu entendo que é a prequela e vai dar importância pro livro Maré de Mentiras, que inclusive eu já comecei a ler e falo para vocês que essa prequela aqui foi super importante para a gente conseguir entender a complexidade do livro Maré de Mentiras. É, como eu disse para vocês, um livro inteligente e que me lembrou muito Gotti, porque o escritor ele é muito sagaz em Gotti, né? Ele faz você amar uma situação, amar um personagem, ele vem e te quebra. Aqui em Terceiro Saber, unindo com Maré de Mentiras, o escritor faz essa mesma coisa. Então estejam preparados para viver uma leitura insana e maravilhosa ao mesmo tempo. Fica então essa dica para quem ama livros com muita intriga política e principalmente aquele personagem que você amou, foi. Não tem como se apegar nessa história igual o Gotti, porque o escritor, ele traz ali a realidade daquelas pessoas e traz como esses conflitos que tem essas três bases, religião, política e ciência, como tudo isso acontece nas histórias. E aqui o escritor não teve dó de nós leitores, não. Ele trouxe a realidade dele ali. É maravilhosa, mas é ao mesmo tempo cruel. Então fica aqui para vocês essa dica de leitura, gente. Eu desejo muito que vocês leiam esse livro, porque vale muito a pena. É uma daquelas histórias raras de se encontrar dentro de um livro. O escritor realmente dedicou muito tempo para essa história desse livro, porque não é nada das histórias convencionais que nós estamos acostumados a ler nos livros hoje em dia. E a VEC Editora, que é parceira aqui do canal Biblioteca de Bolso, presentei a vocês então com 20% de desconto na compra desse livro aqui. Então, se vocês quiserem comprar, o link está aqui na descrição e o cupom também. Aproveitem que vocês compram esse livro aqui com 20% de desconto usando o cupom aqui do canal Biblioteca de Bolso. E eu vou ficando por aqui, astros, desejando que vocês surtem nessa leitura e se preparem. Se preparem, porque esse livro é sensacional. Um beijo, astros, e nos vemos em breve.